Fala, meu chegado, bom ou não? No vídeo passado nós mostramos em detalhes esse Corolla Cross XRE 2.0 Flex. E agora chegou a hora de dar uma volta nesse carro, porque vou te contar, viu? A Toyota tirou leite de pedra aqui. Então bora colocar a câmera na cabeça e dar uma volta para ver como que é. E fica comigo até o final que eu ainda vou te dar a minha opinião sobre ele. Eu sou o Anderson Teodoro e você está na Magic Torque. Para a gente começar o teste de uso aqui do Corolla Cross, vamos resetar o computador de bordo dele para a gente poder descobrir qual que vai ser o consumo no final do nosso trecho. A gente vai começar aqui subindo o nosso tradicional morro. Tem uma 320 G20 aqui, nossa senhora, eu gosto demais. Ainda não trouxe pro canal, mas vou trazer. Mas enquanto isso, foco no Corolla Cross aqui, vamos subir o nosso morro. Tô meio reladinho. Ele sobe bem, ó, só que ele tem essa característica de câmbio CVT. Então ele acaba fazendo barulho, dá a sensação de tá meio que patinando assim, mas o foco aqui é a subida do morro. E isso ele faz bem sim. Mesmo sendo um motor aspirado, não dá para reclamar, ele sobe bem. Em relação à arrancada dele, ele sai bem também. Lembrando que esse carro ele tem um 0 a 100 de 9,8 segundos, o que assim, para um motor aspirado é bem impressionante. Claro, lembrando aqui que o torque vem tarde. Só que a Toyota fez uma modificação no câmbio para poder melhorar a saída de situações paradas. Esse carro ele tem a suspensão bem confortável assim, bem padrão Toyota mesmo. Dá para reclamar de muita coisa nos carros da Toyota, mas quando o assunto é conforto, suspensão, essas coisas, isso aí não dá para reclamar não, porque o carro é uma delícia. Uma pena que nesse carro é não ter a suspensão independente na traseira. E aí você pode até me falar, né? Nossa, Anderson, você vai falar disso de novo. Sim, eu vou falar, sabe por quê? Porque na versão que é vendida lá nos Estados Unidos, ele tem a suspensão independente na traseira. E aí eu não consigo entender por que eles depenam o carro para vender no nosso mercado aqui. E esse carro ele tem freio a disco na dianteira e na traseira. E eu sempre gosto de falar do sistema de freios nos carros que eu ando. Essa é outra coisa que a Toyota faz muito bem em seus carros. O sistema de freios deles funcionam muito bem, transmitem segurança quando a gente vai frear. E eu particularmente, assim, nos carros da Toyota que eu já andei, sempre me agradaram muito. E já que a gente está falando disso, esse carro ele tem ABS, que é obrigatório, além de ter o controle de tração e estabilidade, que está ficando bem comum nos carros aí também. Uma coisa que ele poderia ter é o sistema de frenagem de emergência, isso poderia. Só que vamos combinar, né? Ninguém nem vai reclamar disso. Agora eu vou te contar uma coisa. Tecnicamente, esse carro ele não tem altura de SUV. Ele é um crossover. Mas relaxa, o Taos também não tem altura de SUV, então tá tudo certo. E aí, vamos ser sinceros, né? Quem compra esses carros tá mais preocupado em sentar mais altinho do que detalhes técnicos como ângulo de entrada, de saída, vão livre e essas coisas por aí. Até porque esse carro não foi feito para off-road, hein? A própria Toyota informa que tem como público-alvo para esse carro aqui pessoas com um perfil familiar que focam no conforto e na qualidade. Quer brincar de off-road? Aí é RAV4, SW4, mas claro, vai ter que pagar o preço por isso. E eu falo muito dessa questão de não ser off-road, né? Mas é porque ainda tem gente que não entendeu qual que é desses carros. Nós vamos tentar dar um pé fundo aqui com esse carro, não sei se o horário vai permitir. Então vamos ligar o modo Power aqui, modo Power devidamente ligado. Ó, de cara, já dá para escutar o motor gritando bastante. E aí é onde, por exemplo, a manta acústica faz falta. E o funcionamento do câmbio CVT também. Só que eu confesso que ele ganha velocidade até rápido. Então ele vai sim. Vamos chegar aqui no radar, ó, nosso tradicional radar, vamos passar 80. E aí logo ali na frente vai ter o nosso trecho de curva. Tá vendo? Ele faz barulho, mas faz barulho que é uma beleza. E aí sobe o giro até lá em 5.000 para depois descer. Essa é característica de câmbio CVT, né? Chegando aqui no nosso trecho de curva, a gente está a 100 km por hora. Eu confesso que ele dá uma roladinha na carroceria. Ele não é tão firme assim igual outros carros do segmento que a gente avaliou aqui no canal, não. Mas essas curvas leves a 100 km por hora aí dá para fazer. Ó, vamos fazer mais uma aqui, a gente está a 110 mais ou menos. Confesso que dá para sentir a carroceria rolando um pouco, ele puxando a gente para fora da curva. Poderia ser mais firme para isso.
mas não desagrada não. Vamos ver ali na frente se o pessoal vai cooperar. Ó, já tem uma pequena filinha de carro ali, horário bem complicado, 5 para 5 agora. Como eu sempre costumo falar, é o horário que a gente tem. Às vezes a gente dá a sorte do trânsito, tá bom, às vezes a gente não dá, mas paciência. Eu vou tentar trocar de faixa aqui. Lembrando, tô com a câmera na cabeça, então se eu ficar olhando pro lado, desculpa, mas é pra gerar aí o melhor conteúdo em relação a essa questão de acelerar o carro. Vamos indo aqui, ó. Não é um carro assim que passa tanta segurança pra acelerar em curva não, viu? Confesso que eu não curti muito não, acho que tem carro melhor para isso. Mas em relação ao desempenho, ele até ganha velocidade rápido assim. E esse motor, por ser um motor aspirado, até que agrada. Só que claro, ele vai subir o giro até lá em 5.000, porque o torque dele vem em 4.400 rotações mais ou menos. E aí segura o ouvido com o motor gritando. E aí, meu chegado, eu vou te falar uma coisa, viu? A Toyota tirou leite de pedra aqui. O desempenho é até bom. Na sua opinião, faltou um motor turbo aqui? Eu gosto muito mais de um turbo, porque ele empurra em baixa rotação e aí ele consegue ser mais eficiente. Mas eu quero saber o que você prefere. Em relação à direção elétrica desse carro, ela é bem leve para manobra. Isso aí não dá para reclamar, e ele é até direto. A gente vira o carro um pouquinho, o volante um pouquinho, o carro já aponta. Em relação à alta velocidade, como eu não sei se... Eu não curti muito esse carro em curva, mesmo em curva leve, a direção ela acaba assustando um pouco. Dá para sentir sim que ela fica um pouquinho mais pesada, ela tem progressão sim, só que teve esse porém, entendeu? Eu não curti muito o carro para curva, achei que ele rola bastante, aí claro, se o carro não passa segurança, a direção também não vai passar, não adianta. Como eu te contei no outro vídeo, esse carro é equipado com o conhecido motor da Toyota 2.0 Flex, que gera 177 cavalos no etanol. Quando eu vi a ficha técnica desse carro, eu fiquei até surpreso. Eu confesso que eu esperava números menores. E eu particularmente, como eu já falei várias vezes aí, eu prefiro um motor turbo. Eu acho que eles entregam muito mais, empurram bem em baixa rotação, só que claro, tem todo aquele lance da manutenção. Aqui você vai ter um motor durável, e é nisso que a Toyota acaba pegando muita gente. Porque sim, os motores são conhecidos pela alta durabilidade. E eles não negam a fama, seus produtos são feitos para durar mesmo. Pode ser que daqui a um tempo os motores turbo comecem a dar problema aí, principalmente por conta do nosso combustível, que acaba fazendo com que eles sofram bastante. E esse motor aqui, 2.0 aspirado, que hoje eu tô até reclamando de não ser turbo, esteja por aí rodando perfeitamente só com a manutenção básica. Só que olhando o que a gente tem hoje, é basicamente uma escolha, né? E nessa escolha, claramente a Toyota está mais preocupada com seu motor híbrido do que mexer com turbo e por aí vai. E aqui eu não tô falando que esse motor é ruim, viu? Eu confesso que eu me surpreendi bastante. Só que como eu gosto de turbo e já andei nos seus dois principais concorrentes, o Compass e o Taos, eu confesso que eu achei que eu fosse ficar reclamando aqui do início ao fim. Só que é justo pelo contrário. Por incrível que pareça, uma coisa que me incomodou bastante aqui foi a falta da manta acústica. Como é um motor aspirado e o torque vem baixo, vem tarde, acaba esse motor sim fazendo muito barulho aqui dentro. É mais frescura minha aí, só que como a ideia é avaliar o carro, então eu preciso te falar o que o carro tem e o que não tem, e isso me incomodou. Outra curiosidade nesse carro é o câmbio CVT que simula 10 velocidades aí. Como eu já falei em outros vídeos também, eu não sou muito fã desse câmbio, só que eu não posso negar que ele gera conforto sim. E aí, como esse câmbio costuma ter uma saída bem ruim, que dá a sensação que que o carro está fazendo mais barulho do que de fato andando, a Toyota deu um jeito de melhorar isso também. Então colocaram um sistema que incorpora o par de engrenagens na primeira marcha, e isso melhora demais a saída do carro. E aí, meu chegado, você gosta desses vídeos da gente andando no carro e trocando uma ideia? Então deixa o like que me ajuda muito a saber o que você está pensando sobre o vídeo. E eu vejo muita gente assistindo esses vídeos da gente rodando nos carros e não deixando o like. E isso é muito importante, porque se você não interage, o YouTube entende que meu conteúdo não é relevante para você e para de te enviar. A gente está chegando no final do teste de uso aqui do Corolla Cross, e no momento esse carro está fazendo 8,5 km com o etanol. Confesso que para um motor aspirado, esse consumo ele foi bom sim. A gente pegou trânsito
até pelo horário, eu te falei aí, igual, não sei se está dando para ver ali agora, 5h20 da tarde, hoje o trânsito está bem movimentado, 8,5 km com o ar-condicionado 100% do tempo ligado e com 2 pessoas. Para um motor aspirado repetindo, não é um consumo ruim, pelo contrário, me agradou sim. E este foi o teste de uso do Corolla Cross XRE 2.0 Flex. Eu tava doido para andar nesse carro, até para não ficar sendo injusto com ele por aí. Então vamos lá te dar a minha opinião sobre ele. Em relação ao seu desempenho, eu confesso que eu fiquei surpreso. Mesmo não vindo com motor turbo, que hoje em dia todo mundo tem, eles conseguiram calibrar de uma forma que o carro agrada sim no uso. Em relação à arrancada, mesmo com a alteração que fizeram no câmbio para dar uma melhorada, um motor turbo vai ser melhor nisso. Só que se a gente for olhar, ele faz de 0 a 100 em 9,8 segundos, enquanto o Taos faz em 9,5. E o Taos é turbo, hein? É claro que isso são apenas números, e aqui eu não estou falando de eficiência energética e por aí vai. Mas aqui esse motor agrada sim. E aqui sim tem um bom produto. Os japoneses ficaram famosos por isso, né? Então não adianta, a gente pode falar o que quiser, que esse carro vai continuar vendendo bem sim. Porque tem gente que não quer ter dor de cabeça com o carro. E os japoneses criaram essa boa fama. Só que aí vem o meu porém nisso tudo. A gente vê tanta defesa para a Toyota, clientes fiéis mesmo que não abrem mão da marca, e até mesmo gente que nunca nem andou num carro da montadora e que defende por aí só porque já ouviu falar que os carros são bons, que eles estão deixando algumas coisas para lá. Então eu acho uma pena não ter, por exemplo, um painel digital ou mesmo um motor turbo, que eu vivo falando dele, ou ainda tirar coisas do carro que é vendido aqui no Brasil, como a suspensão independente na traseira, por exemplo. Essas coisas mudam muita coisa no carro? Não. Só que, por exemplo, eu sou fã de tecnologia, e aí quando a gente olha para o Compass ou ainda para o Taos, fica difícil defender uma compra aqui. E aí tem que ficar utilizando sempre aquele velho argumento, ah, mas não quebra. O dia que os carros das outras montadoras pararem de quebrar e a galera perder o preconceito por aí sim vai complicar. E na verdade já está complicando, né? É só olhar para o Compass, que tem reinado na liderança por aí tranquilamente. E ele já tinha essa liderança mesmo antes do motor novo turbo chegar. Mas para não ser totalmente injusto, é um bom carro sim, é gostoso de dirigir e agrada bastante. Então se você é do time Toyota, não importa no que, pode ir sem medo. Eu vou ficando por aqui, meu chegado, mas me conta, gostou desse vídeo? Então compartilha lá naquele grupo de WhatsApp que vocês estão sempre falando de carros e para aquele seu amigo que sempre pergunta se tal carro é bom ou se tal carro não é. Lembrando que aqui na Magic Torque nós temos vídeo todas segundas, quartas e sextas, só que agora em horário novo, às 18 horas, então não vai me esquecer, hein? Eu aguardo você para o próximo vídeo. Em té!